Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais uma aula de História e nessa aula nós iremos tratar de um dos movimentos revolucionários que mais impactou o mundo moderno. Uma das revoluções que vai dar o pontapé inicial, segundo alguns historiadores, para uma nova mentalidade, para um novo pensamento político, econômico, social. Esse movimento ele tem tantas características, ele tem tantas coisas que nós vamos falar, porque eles, até hoje, nós vemos reflexo da Revolução Francesa. E ela é citada até hoje em algumas revoluções e manifestações. É importante destacar aqui que a diferença de uma revolução para uma guerra é que a guerra é algo que vem trazer confusão, vem trazer conflitos, vem trazer quebra das coisas, mas a revolução não. A revolução é algo que vem trazer transformação. Ela pode ser pacífica, mas ela pode também ter conflitos, como essa que nós vamos ver, que é a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa, ela vem impactar, ela vem trazer essa nova perspectiva de mentalidade, sociedade. A Revolução Francesa, ela vai trazer tantas características e consequências para a Europa, não só para a Europa, para a América, para todo mundo atual, que os políticos, os reis, eles vão se adaptar dentro da nova realidade agora. E para a gente então falar de Revolução Francesa, nós vamos falar dela através de um slide. E para a gente começar então o nosso slide, se eu só tirar aqui, ó, coloquei aqui no nosso slide, vou abrir aqui para a gente. Vamos lá. Revolução Francesa. Para a gente entender o que aconteceu, nós vamos dividir ela por etapas, para que a gente possa entender todo esse processo. É claro que aqui eu não pretendo esgotar o assunto pela amplitude que ele tem e por ser um desses movimentos mais importantes. Seria muita coisa para a gente falar em uma aula de tão pouco tempo como nós temos aqui. Então, para a gente entender, nós temos que fazer um contexto. Nada surge do nada, né? A gente tem que ver que na história não existe o se. Né? Se isso não tivesse ocorrido a Revolução, não tem como. Ela ocorreu. E se ela ocorreu por causa de alguns fatores. E ela vai ocorrer em grande parte, em grande medida, devido à crise do Antigo Regime. Antigo Regime é o que nós chamamos de monarquia absolutista. Antigo Regime porque ele foi colocado de escanteio, ele foi tirado de lado para isso. Então vai dar início ao que nós chamamos então da Idade Contemporânea, vai mudar uma era histórica, vai mudar a mentalidade de toda uma humanidade com relação ao que eles vão fazer. Ela vai ser primordial, né? Vai influenciar a independência das colônias espanholas, vai influenciar também a independência do Brasil. Ela tem grande influência dos burgueses, ela também era conhecida como a Revolução Burguesa, pela essa participação que eles tiveram efetiva dentro dessa revolta, e eles vão, então, priorizar não só questões econômicas, como questões políticas. Para a gente entender, então, a monarquia, naquela época, ela era representada pelo rei Luís XVI é o nome dele, e eles tinham altos gastos, os gastos da monarquia era enorme, e por esses gastos serem enormes, eles automaticamente tinham que estar constantemente aumentando impostos, até porque a França passava naquele período por um período de uma crise econômica em que as chuvas, né, elas danificou muitas das colheitas que havia e as pessoas não tinham como pagar os impostos. Só que os impostos não paravam de crescer para sustentar esses gastos da monarquia. Vai ter uma influência também dos ideais iluministas, que é uma aula também que nós já fizemos aqui, você pode acessar a aula, falar do iluminismo, como que ela vai trazer a sociedade de liberdade, como que ela vai trazer o ideal, né, de algo comum, do direito civil, do direito político, e dentro disso vai ser feito também um lema para a Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. É o lema que eles vão ter. O que acontecia nesse período também era o gasto que eles tinham com guerras. A França havia participado da Guerra de Independência dos Estados Unidos, então ela vai ser prejudicada com isso, ela vai perder a Guerra dos 7 Anos com a Inglaterra, ela vai ter já um gasto muito grande, não vai conseguir gerenciar o que está acontecendo nesse quadro econômico. E a sociedade também era uma sociedade no padrão feudal, era chamada de sociedade feudal, em que quem nascia plebeu, camponês, quem nascia
na base da pirâmide, ele não tinha direito, ele não ascendia economicamente, apesar de ter dinheiro. E nessa época nós tínhamos também que nós falamos da ascensão da burguesia. Burgueses são comerciantes. Então, nessa fase, nós vamos ver a ascensão da burguesia. Eles vão chegar a ter tanto dinheiro e vão automaticamente com isso também querer privilégios, querer melhorias para eles e tudo mais. Então, nós vamos falar da sociedade francesa um pouquinho mais para frente. O Estado também vai ter intervir na economia, que vai prejudicar os burgueses dentro daquilo que eles queriam, né? A intervenção se dá através do mercantilismo. Nós temos um vídeo aqui falando de absolutismo e mercantilismo, você pode estar acessando para relembrar também. E a política, então, dele vai estar num processo de déficit mesmo, de crise. O que acontece que dentro desse padrão social que nós já havíamos falado, vai ter 3 divisões, primeiro, segundo e terceiro estado. O primeiro estado ele vai ser representado pelo clero, o segundo estado vai ser representado pela nobreza, e o terceiro estado, que era a maior parte da população francesa, é o povo, é o geral, são os camponeses, os burgueses. E dentro do clero, né, nós temos essa divisão de alto e baixo clero, que é representado também dentro de uma aula que nós fizemos aqui sobre a sociedade feudal. Dentro da nobreza existia 2 tipos de nobreza: a nobreza de sangue, era a família do rei, os herdeiros, e a nobreza de toga, que eram os burgueses que compravam títulos de nobreza por causa das terras e das riquezas que eles tinham. E o povo, então, se dividia então, na burguesia, na alta, média e pequena burguesia, nos camponeses, trabalhadores urbanos e os desempregados, ou seja, o restante da população. Numa proporção, nós estamos falando em torno de 97% só do povo, 2% da nobreza e 1% do clero. Com isso, devido a esse contexto conturbado que estava passando na França, é convocado, então, pelo rei Luís XVI, uma assembleia, chamada de Assembleia dos Estados Gerais. Eram 3 estados, lembra? Clero, nobreza e o povo. Então, eles convocam a assembleia com todos, em que todos estariam no mesmo lugar, para decidir o que fariam. E, naquela época, o voto era voto por estado, ou seja, sempre o clero e a nobreza ganhavam. Era sempre 2 contra 1. O voto era por estado e eles não tinham voz ativa nem na assembleia. Já havia um tempo que essa assembleia não era convocada e por eles não terem a voz ativa, eles se veem de uma forma encurralada. E eles vão pedir, então, eles vão solicitar, como eles eram os maiores representantes dentro da assembleia, eles vão solicitar que o voto não seja mais por estado, mas que o voto agora seja por cabeça. Só que na visão do rei Luís XVI e do clero, isso era extremamente prejudicial para eles. Eles não vão aceitar isso. Então, diante da impossibilidade de resolver o que eles queriam, o terceiro estado ele se separa dos demais e ele vai ser fechada a Assembleia dos Estados Gerais e vai dar início a uma nova Assembleia, que é chamada de Assembleia Nacional Constituinte. Aí, nós vamos tratar a Assembleia Nacional Constituinte como a primeira fase, então, da Revolução Francesa. Quando o Estado se separa, o povo automaticamente ele se rebela contra o regime monárquico e contra o absolutismo propriamente dito e contra essa imposição que o rei fazia sem ouvir a voz da população e entender o que estava acontecendo. O início dela vai ser representado pela quebra da Bastilha, que era uma prisão. Era o símbolo do poder monárquico. Quando eles derrubam e eles quebram a Bastilha, então, vai simbolizar o fim do antigo regime. Vai colocar fim a toda essa opressão que eles sentiam. E eles vão começar a invadir as zonas rurais e vão invadir os castelos, vão incendiar plantações, vão massacrar os membros da nobreza e do clero. Esse período vai ser conhecido como o Grande Medo, porque eles fazem de uma forma muito radical aquilo que eles querem. Eles começam de uma forma muito brusca dentro disso, porque eles começam a Assembleia Nacional Constituinte e eles querem algo de imediato, e para isso eles usavam a força para impor os seus desejos e serem ouvidos também. Quebraram a Bastilha, que era o símbolo do poder do rei, e o Grande Medo vão começar a tomar, que é uma imagem que vai representar então a tomada da Bastilha em 1789, no dia 14 de julho. A queda da Bastilha para nós, na história, representa o início da Revolução Francesa, não esqueçam isso. 1789 é a queda da Bastilha. E dentro dessa Assembleia Nacional Constituinte, eles vão criar uma declaração. Essa declaração é um prelúdio da Constituição de 91. Então, eles vão criar então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
e vão declarar essa questão da liberdade, da defesa da propriedade privada. Isso já era uma demanda ao fim da monarquia absolutista. Já não existia mais monarquia absolutista aqui. Eles vão extinguir os privilégios feudais da nobreza e eles vão aprovar a Constituição Civil do Clero, que vai confiscar as terras da igreja, que vai subordinar os seus membros ao Estado francês, ou seja, que vai falar que tudo é do povo, não tem nada que era... E cada um tem direito à sua propriedade privada. Onde vai ser, então, promulgada a primeira Constituição da França, em 1791, que vai estabelecer o voto censitário, ou seja, que o voto vai ser realizado por algumas pessoas, né, dentro do setor social da comunidade, e vai ter a tripartição de poderes, que é uma herança do iluminismo, do poder legislativo, executivo e do judiciário. E essa tripartição, então, de poderes vai estar dentro da Constituição, e eles vão fazer com que eles vão obrigar o Luís XVI a aceitar a Constituição, porque ele tinha que aceitar, senão não ia dar certo. De fato, ele aceitou. Então, agora passa a ter, então, o que nós chamamos de monarquia constitucional, que vai durar só um ano, né? Nem um ano, porque ele vai fugir. O Luís XVI, ele percebia que se ele continuasse ali, não ia dar certo. Então, ele foge para tentar pedir ajuda. Ele vai fugir também para tentar achar reforços para voltar, mas ele vai ser pego quando ele tenta fugir. E eles falam, né, tem até algo muito interessante, que eles falam que o filho dele parou, eles pararam, né, estavam disfarçados, o filho dele parou para urinar e eles identificaram o filho dele, foram ver, a família estava toda ali. Então, as monarquias absolutistas da Europa começaram a organizar uma ofensiva contra a França, que era o que o Luís XVI realmente queria. Quando eles perceberam que o cenário que estava, a multidão, então, eles vão invadir o lugar onde o rei estava preso e vai considerar ele um traidor. Os revolucionários, então, vão abolir a monarquia, não vai existir mais reis, vão proclamar a república. Dentro da república começa a nossa segunda fase, que é a convenção, porque vão se criar, então, dois partidos principais e um que era que trabalhava mais para ajudar. O primeiro partido eram os girondinos, e os representantes dele eram representantes de direita, ou seja, que defendiam a permanência da monarquia e do rei. Eles eram membros da alta burguesia, e o outro eram os jacobinos, então, liderados pelo Robespierre, que vão ser membros da esquerda, vai ser a pequena burguesia, e os sans-culottes. Sans-culottes é a população, são os camponeses no geral. É todo mundo que faz parte da população. Eles são sans-culottes porque é o nome que se dá sem calças, né? Eles não tinham a mesma representação do que as outras pessoas. E a planície, ou o pântano, eles porque não tinham uma posição definida. Então, nós temos aqui dois partidos, girondinos, que queriam a permanência do rei, da direita, e os jacobinos, que queriam a liberdade e a continuação do povo, liderado pelo Robespierre. Dentro da convenção, então, eles vão decidir por votação, então, mandar o rei para a guilhotina, e eles vão matar não somente o rei Luís XVI, assim também como sua esposa, né, a Maria Antonieta, e isso vai ser um golpe muito duro nas monarquias europeias, porque havia o consentimento dentro do absolutismo que os reis governavam com poder divino, é o direito divino dos reis, que é chamado. E quando eles pegam e eles vão decapitar, né, vão guilhotinar o rei Luís XVI, isso vai ser um golpe muito forte para todas as outras monarquias que existiam nesse período. E a população vai perceber a força que eles têm também quando eles chegam e eles dominam. E dentro desse período, já em junho de 93, vai acontecer o que nós chamamos do terror jacobino. Porque liderado pelo Robespierre, todo mundo que se opunha, então, aos regimes, eles vão matar. Todo mundo que se opunha ao que eles pretendiam, eles matavam. Isso é chamado de terror jacobino, porque os jacobinos promovem isso. É diferente do Grande Medo, lá no início da Revolução. Aí quando eles promovem, então, eles vão começar a castigar, a torturar as pessoas que eram contra. Eles vão criar também, como uma medida paliativa, mas que era muito prudente, o ensino público e gratuito, a abolição da escravidão nas colônias, vai ter o tabelamento dos preços dos alimentos, a instituição do sufrágio universal masculino. Só que eles vão perder muita popularidade pelo terror e pelas essas práticas abusivas que eles tinham, até que eles vão pegar o Robespierre e vão dar um golpe nele também. Isso é chamado de golpe do Nove Thermidor. Nove Thermidor, quando eles pegam o Robespierre, eles vão guilhotinar o Robespierre também.
Então eles guilhotinaram o rei Luís XVI, guilhotinaram a Maria Antonieta, guilhotinaram o líder dos jacobinos e vai entrar então a terceira fase, que é o diretório, onde então serão nomeados 5 diretores, 5 pessoas que provisoriamente eles iam comandar e gerenciar então, né, essa parte do poder executivo, de como seria feito, o que precisaria, e a crise econômica vai estar agravando a cada dia, vai haver corrupção aumentando os alimentos, e o governo do diretório, ele foi ficando cada vez mais enfraquecido. E ele foi ficando também cada vez mais influente, e como a França estava imersa no caos e sobre a ameaça de ataques internos e externos, a burguesia então articulou entregar o poder a alguém influente e poderoso. Esse alguém era ninguém mais, ninguém menos do que o Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele vai ser convocado então para ele assumir o poder no negócio, para ele acabar com as revoltas e para ele controlar a população francesa, conhecido como um dos maiores generais, né, de toda a Europa, pela sua repercussão que ele teve. Napoleão Bonaparte, então, ele vai ter, ele vai entrar, né, com efetivo ataque para que ele possa comandar, para que ele possa gerenciar todo o território. E quando realmente ele consegue suplantar a revolta, os jacobinos, ele consegue trazer uma possível paz, vai acontecer então o que nós chamamos de golpe do 18 de Brumário. Porque em vez dele repassar o poder e entregar o poder realmente quem já estava governando, ele agora se denomina então o imperador da França. Ele se denomina então agora o rei, né, o líder dos franceses. E isso é conhecido como o golpe do dia 18 de Brumário, onde ele deveria passar o poder para o diretório, mas não. Ele vai derrubar o diretório e vai começar o que nós chamamos de consulado. Então, para a gente entender aqui, então, para a gente fazer aqui um breve resumo dessa revolução, que é uma das principais para a gente estar entendendo sobre essa mudança de mentalidade, nós temos que entender que essa revolução vai ser marcada pela queda do antigo regime. O antigo regime era a monarquia absolutista. E como o antigo regime ele cai agora e as pessoas se veem num panorama de caos, de 1789 a 1799, a Revolução Francesa, nesse período de 10 anos, nós vamos falando de um processo muito longo e que dentro dessas fases, tanto na fase do terror, de algo eu quero, eu vou fazer, e mato o rei, não mato o rei, e guilhotina, o Robespierre, eles vão parar para pensar e perceber a força que a população exercia e como que, se eles se unissem no mesmo propósito, eles conseguiriam atingir os seus objetivos. A Revolução Francesa ela vai trazer um padrão político e econômico totalmente novo, não só na Europa. Assim como nós falamos que vai influenciar a independência não só do Brasil, mas como dos Estados Unidos também, assim como o iluminismo também vai influenciar tantas outras revoltas, como que as pessoas vão abrir a mente para a participação popular, para o voto, em que em tantos outros países as monarquias absolutistas elas vão entrar em declínio. Espero que vocês tenham entendido, né, um contexto geral sobre a Revolução Francesa. Eu quero que vocês possam, né, deixo aqui uma sugestão para vocês aperfeiçoarem, entenderem mesmo, porque é algo que vai ser citado tantas vezes, não só em revoluções futuras, mas como já é em revoluções atuais também. Fica aqui então a nossa aula e até a próxima aula. Fiquem com Deus.